Existem situações em que o homem pouco pode fazer. Há casos que, se Deus não nos socorrer, a coisa fica difícil. Deus não tem impedimento algum para ajudar ninguém. Deus pode fazer tudo, não há nada difícil, não há nada impossível para Ele. Mas às vezes nós impedimos Deus de agir na nossa vida. Tem um fato que aconteceu na Cisjordânia, mas isso muito antes de Jesus. Ainda não se chamava Cisjordânia, mas sim Samaria era o nome do lugar. Está escrito no segundo livro de Reis, no capítulo 6, no versículo 24 ao 27. Vamos ler. Está escrito assim: Sucedeu, depois disto, que Bene-Hadad, rei da Síria, ajuntando o seu exército, saiu e cercou Samaria. Hoje é Cisjordânia o lugar lá. Houve uma grande fome em Samaria, porque mantiveram o cerco, até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 siclos de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Então veja você a situação que chegou Samaria. O rei Bene-Hadad, que era rei da Síria, cercou a cidade, queria fazer guerra contra ela, queria tomar aquela cidade, cercou aquilo, não deixava entrar nada, e houve uma grande fome ali. E eles mantiveram o cerco até que uma cabeça de jumento era vendida por 80 siclos de prata, porque não tinha comida, não tinha o que comer. Então quem queria comer alguma coisa e tinha dinheiro, comprava-se uma cabeça de jumento por 80 siclos de prata. Olha que absurdo. A quarta parte de um cabo de esterco de pomba era vendido por 5 siclos de prata. E a maioria não tinha esse dinheiro. E quem não tinha morria de fome. Então sucedeu que quando o rei de Israel ia passando pelo muro, uma mulher gritou para ele dizendo: Acode-me, ó rei meu senhor. Mas ele disse: Se o Senhor não te acode, de onde é que eu vou te acudir? Da eira ou do lagar? O rei também estava na mesma situação, o rei de Israel. Samaria estava cercada, não tinha comida, não tinha nada. Uma mulher pediu socorro para ele, mas como é que ele ia socorrer ela? Ele também estava na mesma situação. Ele falou para ela: se o Senhor não te socorrer, se o Senhor não te acudir, de onde é que eu vou te acudir? Eu também não tenho nada. Na verdade, a capacidade do homem fazer alguma coisa para ajudar o seu semelhante depende de muitas coisas. Depende do problema, do poder aquisitivo de cada um, do local onde se encontra. Enfim, o socorro do homem é muito limitado, mas não há coisa difícil nem impossível para Deus. Não importa qual seja o problema. Para Deus, nada é impossível, nada é difícil. O problema é que muitas vezes Deus fica impedido de nos ajudar por causa da nossa dúvida. Às vezes nós não somos abençoados porque nós não conseguimos crer. E muitas vezes não cremos porque a pessoa que traz a palavra até a gente é uma pessoa conhecida. E aí a gente não crê. Não crê no que a pessoa está dizendo. Não atenta para que a palavra que está sendo dita é a palavra de Deus. É Deus que está usando aquela pessoa para falar com você. Mas aí você não crê. Marcos capítulo 1, versículo 31 ao 36, relata um fato que merece a nossa atenção. Vamos ler aqui. Está escrito assim, ó: Então Jesus foi para Cafarnaum, uma cidade da região da Galileia. E ali ele ensinava o povo nos sábados. E eles estavam muito admirados com a sua maneira de ensinar, pois Jesus falava com autoridade. E havia um homem na sinagoga que estava dominado por um demônio. E o homem então gritou: Ei, Jesus de Nazaré, o que você quer de nós? Você veio para nos destruir? Eu sei muito bem quem é você. Você é o Santo de Deus.
Então Jesus olhou para aquele homem e ordenou ao demônio, dizendo: cala a boca e sai deste homem. E em frente de todos, o demônio atirou o homem no chão e saiu dele sem lhe causar mal nenhum. E todos ficaram então espantados, e uns diziam para o outro: mas que tipo de palavras são essas? Esse homem, com autoridade e poder, ele expulsa os espíritos maus e eles vão embora. Infelizmente, o demônio hoje tem permanecido na vida de muitos, porque as pessoas ficam prestando atenção no que está diante dos olhos e não prestam atenção em Deus. Jesus estava ensinando as pessoas sobre o reino de Deus, e muitos ficavam admirados com a maneira dele ensinar. Mas havia muitos outros que, embora ficassem admirados, eles tinham dúvidas no coração, porque eles conheciam Jesus, o homem Jesus, filho de José o carpinteiro. E por saberem quem ele era, eles não conseguiam crer nas coisas que ele lhes dizia a respeito do reino de Deus. Olha que ignorância. Porque eles conheciam aquele homem, sabia, esse é o filho do carpinteiro, é o filho da Maria. Eles não conseguiam prestar atenção nas palavras que ele estava dizendo, porque não eram palavras dele, do homem, e sim palavras de Deus. Ele estava ali para ensinar o que Deus queria dizer para eles, para que eles pudessem se salvar. Mas o fato deles conhecerem a pessoa que estava falando com eles, eles não deram crédito às palavras de Deus. Muitos questionavam entre si: mas esse não é o filho do carpinteiro e de Maria? Não estão entre nós os seus irmãos e suas irmãs? Porque, para quem não sabe, Jesus teve irmãos e irmãs na carne, viu? Não fica você pensando aí que a Virgem Maria é virgem até hoje. Não, depois que teve Jesus, ela conheceu José, coabitou com ele, teve filhos e filhas. Então, na carne, Jesus teve irmãos e irmãs, e isso está na Bíblia. Então, tem gente aí que fica pensando que Jesus foi filho único. Não. Diz a Bíblia que Jesus foi o primogênito, o unigênito do Pai, o único filho de Deus, o único Deus, filho de Deus, mas primogênito entre os homens, entre os irmãos dele. Ele teve outros irmãos. Se é o primogênito, significa que foi o primeiro. Então, se foi o primeiro, houve mais. Tá? Um dia nós vamos falar mais sobre isso aí. Por enquanto é só para você guardar isso aí com você, senão às vezes você fica enganado pensando que Maria foi virgem, só teve Jesus e depois disso, né? Não é mais virgem não, tá? Não tem motivo mais para você ficar aí adorando Virgem Maria, não. Foi virgem sim, digna do nosso louvor, era uma pessoa santa, escolhida por Deus, mas acabou aí, é uma mulher igual a todas as outras. Mas os judeus então ficavam falando: mas não está, né? Ele não é filho do José, não é filho da Maria, que nós conhecemos, os irmãos e a irmã dele não estão aí. De onde é que ele tira essa sabedoria para falar essas coisas? Isso tem acontecido ainda hoje com muita gente. E é esse o motivo de muitos não conseguirem se livrar do mal que está destruindo as suas vidas. Porque ao invés da pessoa abrir o coração para ouvir a palavra de Deus, que cura, que liberta, que transforma, a pessoa fica olhando para quem está falando. Fica observando: mas esse cara aí eu conheço, ele mora em tal lugar, ele é meu vizinho, ele é meu parente, ele é filho de fulano. Esse cara ou essa pessoa não tem poder nenhum, e não tem mesmo. Como homem, Jesus também, a quem eles conheciam, também não tinha. Porque quando Jesus desceu ao nosso mundo, diz as Sagradas Escrituras, que ele deixou toda a glória que ele tinha e se tornou humano como qualquer um de nós. A diferença é que ele vivia em comunhão com o Pai. Conforme ele disse: eu estou no Pai e o Pai em mim. Eu e o Pai somos um. E as obras que eu faço são as obras do Pai. Ainda disse: crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Eu vou te dizer uma coisa. Pode ser qualquer pessoa. Se ela viver de acordo com a palavra de Deus, guardando os ensinamentos do Senhor e praticando o que aprendeu, essa pessoa também é uma com o Pai. Porque Jesus disse: nós viremos para Ele e faremos nele morada. Não fica aí agora olhando para o homem.
Abra o seu coração para aquilo que Deus diz através da Santa Palavra, porque só assim você vai ser abençoado. Quando os judeus começaram a duvidar, dizendo, mas esse aí não é o filho do carpinteiro? Ele não é o filho do José? Então Jesus disse para eles o seguinte, sem dúvida, vocês vão repetir para mim esse ditado, médico, cura-te a ti mesmo. E também vão dizer, nós sabemos de tudo que você fez em Cafarnaum, faça as mesmas coisas aqui na sua própria cidade. E continuou Jesus dizendo para eles, em verdade eu vos digo, que nenhum profeta é bem recebido na sua própria casa. Às vezes Deus levanta o seu irmão, a sua irmã, um parente, um tio, um sobrinho, alguém dentro da sua casa, para falar as palavras que ele tem para falar para você, para te abençoar, e você não crê porque é um parente seu. Presta atenção no que Deus está dizendo. Isso acontecia com Jesus também. A própria mãe e os irmãos dele duvidavam. Maria guardava no coração as coisas, porque ela sabia que o anjo já havia revelado para ela que ele seria grande, seria o filho do Altíssimo. Mas os irmãos dele às vezes duvidavam dele. Então presta atenção nisso. Quando Deus escolhe uma pessoa para falar, não é porque aquela pessoa é melhor do que as outras, mas é porque ela abriu o coração para Deus e se entregou para servir a Deus. E Jesus falou, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. E disse mais, eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Então se você abrir o seu coração e dedicar a sua vida a servir a Deus, Deus também vai usar você para pregar o Evangelho. E as pessoas que prestarem mais atenção em você do que na palavra, vão acabar se perdendo, porque não estão dando crédito às palavras de Deus, pensando que essas palavras são tuas. Mas vamos continuar aqui no versículo 24, diz o seguinte, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria casa. Isso Jesus falando para os judeus. Mas eu digo a vocês que, de fato, havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e meio e houve uma grande fome naquela terra. Porém Deus não enviou Elias a nenhuma das viúvas que viviam em Israel, mas somente a uma viúva que morava em Sarepta, perto de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi curado, senão só Naamã, o sírio. E Jesus está dizendo para eles o seguinte, olha, vocês não creem em mim porque me conhecem. Sabe que eu sou filho de José e da Maria. Mas as palavras que eu falo não são as minhas palavras. E lembrou para eles o seguinte, que também, quando não choveu durante 3 anos e meio e houve uma grande fome na terra, tinha muitas viúvas lá padecendo de fome. Mas o profeta Elias foi enviado para socorrer somente uma delas, que morava em Sarepta. Nem era de Israel, nem era daquele povo que Deus tinha escolhido. Por quê? Porque aquela viúva lá em Sarepta, ela cria em Deus. Ela creu no que o profeta disse para ela. Havia também muitos leprosos no tempo do profeta Eliseu, mas ninguém creu para ser curado. Só Naamã. E ele nem era dos filhos de Israel. Ele era sírio. Então muitas pessoas às vezes são chamadas por Deus, viram as costas para Deus. Deus não pode agir na vida delas. Enquanto que outras creem e são libertas. Quando os judeus ouviram isso, eles ficaram com muita raiva. Levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade,
levaram ele até um monte alto onde a cidade estava construída para jogar ele dali para baixo. Isso não aconteceu porque ainda não era chegada a sua hora. O mundo está cheio de pessoas morrendo de fome, cheio de pessoas com doenças terminais, endividadas, com todo tipo de problema. No entanto, só tem um meio dessas pessoas serem atendidas: é agindo pela fé. Quem vive desatento e não tem a proteção divina, não consegue a vitória. Quando nós não damos atenção à palavra de Deus, quando não fazemos dela o nosso guia, e vale lembrar aí que a palavra é o próprio Senhor Jesus, nós deixamos de andar pela fé, e aí Deus não pode nos abençoar. Vêm as lutas, vêm os problemas, vêm as doenças, e a pessoa se desespera e começa a afundar. Assim como aconteceu com Pedro, que estava andando sobre as águas, mas quando ele deixou o vento roubar sua atenção, quando tirou a atenção daquilo que Jesus lhe havia dito, ele começou a afundar. Depois você lê isso na sua Bíblia. Enquanto você se deixar conduzir pelo seu intelecto, você vai estar fora da graça de Deus. Somente os que aprendem e passam a viver pela fé se tornam vencedores em tudo. Na verdade, é assim que o Senhor deseja ver os seus filhos, vencedores. Ora, se nós estamos seguindo o Senhor Jesus, seremos bem-sucedidos. Como Ele de si mesmo não podia fazer nada, podemos estar certos que também nós de nós mesmos nada podemos fazer. Mas o Senhor não deixa de nos atender nunca, desde que estejamos andando sem qualquer impedimento. Quem não estuda a palavra ou não presta atenção na pregação, não entenderá a voz de Deus e por isso nunca obterá a fé. O trabalho dos pregadores é falar a verdade. O meu trabalho é pregar a verdade para você, para que você e todos tenham a fé e desse modo consiga agradar a Deus. Antes de orar, verifica se você está em comunhão e se você vai clamar segundo aquilo que a palavra de Deus diz. Orar sem uma base bíblica é jogar a conversa fora. É possível ter o socorro de Deus em todos os momentos, mas temos que aplicar o nosso coração nas direções que Deus nos dá. Tudo o que Ele nos diz, na verdade, tudo o que Deus nos diz é como uma veste espiritual para ser usada. Se eu estiver vestido de modo adequado, não haverá motivo para o Senhor não me atender. Feche os olhos agora, vamos orar. Senhor, obrigado por esta mensagem. Toca, meu Deus, no coração dessa pessoa que não está conseguindo dar a devida atenção ao que o Senhor diz, porque a mensagem está vindo da boca de alguém que ela conhece. Pai, quando o Senhor quer ajudar alguém, e diga-se de passagem que o Senhor sempre está pronto para nos socorrer, porque o Senhor tem prazer em fazer o bem. Quando o Senhor quer, o Senhor usa até uma mula para falar com essa pessoa. Como aconteceu com Balaão, que estava se deixando seduzir pelos presentes oferecidos pelo maligno. Meu Deus, abre os olhos espirituais dessa pessoa para que ela consiga enxergar o poder que há nas tuas palavras e que ela entenda que não importa quem está pronunciando, o que importa é quem está dizendo, e o Senhor é quem fala em cada coração. Pai, eu vou usar agora a autoridade de quem crê, e no nome de Jesus eu amarro o espírito da dúvida, da incerteza. Digo a você, demônio que está prendendo essa pessoa na dúvida, nos vícios, no desânimo, na preguiça, na mentira, saia dela e não volte mais. E você, espírito do inferno, que o tempo todo está falando no coração dessa pessoa que ela não precisa ler a Bíblia todos os dias, que é perda de tempo se reunir para ouvir a pregação, que tudo isso é conversa para boi dormir, em nome de Jesus eu te ordeno agora, cala-te e sai dessa pessoa. Abandone essa vida, porque a partir de hoje ela vai se dedicar em ouvir a palavra de Deus e vai ser muito abençoada. Você não pode mais segurar essa pessoa na vida miserável que você a submeteu até agora. Eu declaro que ela está livre para servir ao Senhor. Pai, eu abençoo a todos em nome de Jesus.
Que assim seja.